O Ibovespa fechou o pregão de hoje em 102 mil pontos percentuais, com uma desvalorização de 0,52%, e o dólar terminou negociado a R$ 5,12, com uma alta de 0,38 pontos percentuais. Você sabe, Fabiane, qual é a semelhança do supermercado e uma indústria de sementes? Não faço ideia. É o que vamos descobrir nas reportagens especiais de Natália Camargo e Stephanie Roy. Vamos começar entendendo sobre esse assunto com a repórter Natália Camargo. Para muitos, fazer compras trata-se de uma tarefa simples presente no cotidiano das pessoas. Mas você já parou para pensar como os produtos chegam até o supermercado? Como os produtos chegam até você? Como eles chegam até a sua casa? E essa resposta é simples e se resume a uma palavra, que se trata de transporte. Hoje nós vamos focar no transporte de sólidos na matéria especial exibida a seguir. Você sabia que o transporte de sólidos apresenta grande influência na economia global de muitos processos? O transporte de sólidos é necessário em qualquer tipo de indústria e este transporte é feito com a utilização de equipamentos distintos. Esses equipamentos se classificam como dispositivos carregadores, arrastadores, elevadores, alimentadores e por arraste em fluidos. Já ouviu falar em algum deles? Talvez pela classificação não se lembre, mas tenho certeza que já viu algum dos exemplos que serão mostrados nessa reportagem. Dispositivos carregadores são destinados a carregar continuamente o sólido de um ponto a outro da localidade onde é aplicado, sendo o transporte realizado sobre superfícies ou dentro de tubos, como por exemplo as esteiras, caminhões, carros, carrinhos de supermercado e outros. Você já se perguntou como o leite condensado que você compra no supermercado para fazer um brigadeiro chega até as prateleiras? E ao retirá-lo da prateleira, como ele chega até o caixa? Sim, para ambos os processos é necessário de um transportador de sólido. Para chegar até o supermercado, geralmente os produtos são transportados por caminhões e ao retirá-lo da prateleira, você precisa de um carrinho de supermercado ou de uma cestinha para levá-lo até o caixa, onde também será transportado. Ainda, você já parou para pensar como as compras do supermercado são movidas de um ponto ao outro no caixa? Nesses casos, elas são utilizadas esteiras, geralmente metálicas, que são capazes de levar produtos sólidos pesados, quentes ou muito abrasivos. Neste caso, elas são usadas para deslocar os produtos a curta distância para verificar o preço e o peso no momento de passar as mercadorias no caixa. Após efetivar a compra, você já se perguntou de que modo chegou ao mercado e como o produto chega até sua residência? Comumente, esse transporte é feito por carros, bicicletas, motos, vans, por pessoas e também por outros meios. Outra classe de transportadores são os dispositivos arrastadores, que, como o nome sugere, arrastam os sólidos em calhas ou dutos. Um exemplo muito verificado em diferentes situações é o transportador helicoidal, composto por helicoides e calhas, podendo ser utilizado na horizontal ou inclinado, sendo responsável por diferentes operações, tais como transporte de grãos, mistura, lavagem, cristalização e outros. Em alguma situação eventual, você já deve ter utilizado uma escada rolante, não é mesmo? E você já percebeu que uma escada rolante também se trata de um transportador de sólido? A escada rolante, por sua vez, classifica-se como um dispositivo elevador, dado em uma dada inclinação, e apresenta posição fixa, enquanto verifica-se a movimentação das correntes por intermédio do acionamento de um motor elétrico, sendo classificado como um dispositivo elevador. Em um supermercado, por exemplo, a escada rolante faz tanto o transporte do cliente até a seção de compras, quanto o transporte das mercadorias após a compra. Você já se perguntou como os produtos são deslocados a grandes alturas em um supermercado? Também tem a ver com transportadores de sólidos. Nesse caso, para o abastecimento de produtos em um supermercado, por exemplo, pode citar a utilização de empilhadeiras, classificadas como um dispositivo elevador, como exibido a seguir, também utilizadas em indústrias de sementes. Ainda cita-se as classes dos dispositivos alimentadores, que são responsáveis por retirar os sólidos de depósitos e alimentar no transportador ou no processo que serão utilizados, podendo ser volumétricos ou gravimétricos, exemplificando-se o funil de descarga de um silo armazenadores de grãos e rações. Outra classe de transportadores trata-se dos dispositivos pneumáticos, utilizados na movimentação e elevação de sólidos na indústria química, por exemplo,
cujo princípio baseia-se na fluidização do sólido, podendo ser de modo indireto ou direto. Em uma indústria de sementes, por exemplo, é comum verificar a existência de esteiras horizontais ou inclinadas no processo de produção, que se tratam de dispositivos carregadores cuja posição permanece fixa durante o transporte. Cita-se a existência de transportadores de sólidos para que as sementes tratadas possam ser embaladas e enviadas ao supermercado, como averigua-se, por exemplo, com a soja, milho, aveia e outros. É comum verificar em uma indústria de sementes a existência dos dispositivos elevadores, tais como de canecas, cuja alimentação pode ser dada de maneira direta, por gravidade, captação ou dragagem, e a descarga dada pela força centrífuga, gravidade ou de maneira mista, constituídos por correias ou correntes internas capazes de promover a elevação necessária. Tal dispositivo é verificado no vídeo a seguir. Ainda é comum verificar a utilização de carregadeiras para diversas finalidades, tais como transportar sacas de soja. Com relação aos dispositivos arrastadores, exemplifica-se a utilização de um transportador helicoidal em diversos processos produtivos, tais como no transporte de sementes em uma indústria, após a limpeza das cascas e sujeiras contidas entre as sementes para posterior armazenagem, bem como no milho, para posterior moagem e consequente ração de animais suínos, como iremos mostrar a seguir. Muito interessante, né, Leandro? Voltaremos com os fragmentadores após os comerciais. E os gols da semana e do futebol nacional e no mundo. Amor, trouxe um presente de Dia dos Namorados pra Uau, você. Que legal. Oi, amiga. Trouxe uma lembrancinha de aniversário pra você. Ai, muito obrigada. Que lindo. Oi, amiga, tudo bem? Oi, E aí, tudo certo? muita prova, muita coisa? Meu Deus, tô estudando, tem 2 provas essa semana. Vixe, ó, eu trouxe um docinho pra animar o seu Ai, muito obrigada. dia. Imagina. Doce amor, perfeito para tornar seus momentos mais doces. Bom, parece que só transportar as coisas não resolve, não é mesmo, Leandro? Aparentemente, alguns processos envolvem fragmentar os materiais sólidos antes de utilizar essas matérias-primas. A nossa excelentíssima repórter Stephanie Roy nos conta um pouco mais sobre isso. Estou aqui para falar dos fragmentadores de sólidos. Você sabe para que serve e qual a importância desse tipo de equipamento? Você já parou para pensar como que são processadas as pedras utilizadas na construção civil? E o milho e a soja utilizada para a fabricação de rações? É o que nós vamos entender na reportagem especial que preparamos para o programa de hoje. Fragmentadores são equipamentos eletromecânicos indicados para fragmentar materiais, dividindo-os em pequenos fragmentos por meio do seu corte ou da sua trituração. Este processo é verificado, por exemplo, na trituração de papéis, documentos e HDs, com o intuito de tornar ilegíveis as informações que neles estavam. Também é verificado na moagem de plásticos para reciclagem. Ademais, no ramo industrial, a quebra de partículas sólidas em tamanhos menores é uma operação importante, visando obter blocos de dimensões trabalháveis ou o aumento da área externa, para tornar mais rápido o processamento do sólido. Constituem exemplos a moagem de cristais para facilitar a sua dissolução ou lixiviação, o britamento e a moagem de combustíveis sólidos antes da queima, a moagem do cimento para facilitar a pega, o corte da madeira antes do cozimento na produção de celulose e a moagem de sementes oleaginosas para acelerar a extração com solventes.
Em muitas situações, a fragmentação é realizada com produtos comerciais que devem satisfazer as especificações de tamanho de partículas bem definidas. Frequentemente, o objetivo mais importante da operação de moagem é promover a mistura íntima de 2 ou mais sólidos, uma vez que o produto será tanto mais uniforme quanto menor for o tamanho das partículas a serem misturadas. Por isso, quando um alto índice de homogeneização é requerido, a moagem fina do material torna-se indispensável. É o caso de muitos produtos farmacêuticos em pó. Materiais moles e duros são fragmentados por mecanismos diferentes, e da mesma forma, a quebra de partículas grandes deverá ser diferente da de partículas menores. Desta maneira, esta redução de tamanho do sólido pode ser feita por vários mecanismos, sendo 4 deles utilizados industrialmente: a compressão, o impacto, o atrito e o corte. Para tanto, existem diferentes tipos de equipamentos, que dependem do objetivo e do tipo de sólido envolvido no processo, sendo o tamanho das partículas da alimentação e do produto o critério mais importante para classificar os equipamentos de fragmentação de sólidos. As máquinas responsáveis por fragmentar materiais em tamanhos mais grossos são chamadas de britadores, enquanto as que dão produtos finos são os moinhos. Britadores primários são os equipamentos utilizados para reduzir o material a um tamanho que permita o seu transporte em uma esteira de transporte. Uma das características mais importantes de um britador primário é a sua capacidade de aceitar a entrada de material sem o seu engaiolamento, podendo receber materiais em sua alimentação em até aproximadamente 1000 milímetros e descarregando materiais de cerca de no máximo 100 milímetros. Aqui, os britadores empregados são os de grande porte e sempre operam em circuito aberto, não realizando nenhum descarte da fração de menor tamanho contida na alimentação. A britagem primária é realizada a seco e tem uma razão de redução em torno de 8:1. Neste estágio, são utilizados britadores de mandíbulas, giratório, impacto e rolo dentado. Os britadores de mandíbulas trabalham segundo o princípio da trituração por pressão. A trituração do material britado acontece na fenda em forma de cunha, entre a mandíbula fixa e a mandíbula móvel, deslocada por um veio excêntrico. O produto é esmagado devido ao movimento elíptico e cai devido à força da gravidade. Isso continua até que o material fique menor do que a fenda de britagem ajustada. A energia de trituração atua sobre o produto, triturando com altas forças e velocidade baixa. O nome britador de mandíbulas deriva das mandíbulas de britagem necessárias para a trituração e do movimento de mastigação. Existem 2 tipos básicos de britadores de mandíbula: os de alternância simples e o de alternância dupla. No tipo de alternância simples, um eixo excêntrico encontra-se no topo do britador. Juntamente com a placa de alternância, a rotação do eixo provoca uma ação compressiva. Em geral, são empregados para trituração grosseira e trituração prévia de rochas frágeis, semiduras e duras. Britador giratório trabalha segundo o princípio da trituração por impacto e por golpe. Neste processo, o material britado é colhido por um rotor em movimento rápido, muito acelerado e projetado contra uma parede de impacto fixa, os braços oscilantes de impacto. A partir daí, volta a cair para dentro do alcance de impacto do rotor. Desta forma, o material britado é britado várias vezes até que possa passar pela fenda entre o rotor e os braços oscilantes de impacto.
O verdadeiro processo de britagem ocorre quando a rocha entra em contato com as travessas de impacto e os braços oscilantes de impacto. Além disso, ocorre uma trituração através do contato das rochas entre si. Os britadores giratórios são equipamentos com um sistema de ajuste hidráulico que permite regular o tamanho das partículas do material triturado. São utilizados como britadores primários e secundários. Como britadores primários, os britadores de impacto são utilizados em pedra calcária, principalmente quando são necessárias altas proporções finas de material, com boa conicidade e angularidade, bem como alto desempenho. Como britadores secundários, são frequentemente usados depois de britadores de mandíbulas, para a produção de produtos finais de acordo com as normas. Os britadores de impacto são versáteis máquinas de britagem que podem ser usadas em qualquer estágio do processo de britagem. Existem dois tipos principais: os britadores por impacto de eixo horizontal e os britadores por impacto de eixo vertical. Os britadores por impacto de eixo horizontal são utilizados nos estágios de britagem primária, secundária ou terciária. Os britadores por impacto de eixo vertical, por outro lado, são usados na última etapa do processo de britagem, especialmente quando é necessário que o produto final tenha um formato cúbico preciso. Como o nome sugere, este tipo de equipamento acelera o material de alimentação a alta velocidade e, em seguida, lança as pedras em movimento rápido contra as paredes da câmara de britagem e entre si. Essa colisão e o impacto fazem com que as pedras se quebrem em tamanhos menores. O britador de rolo dentado consiste basicamente de um rolo dentado móvel e uma carcaça fixa. O movimento giratório do rolo provoca a compressão e o cisalhamento do material entre os dentes e a placa fixada à câmara. Possui seu emprego limitado devido ao grande desgaste dos dentes por ser sensível à abrasão. É aconselhável sua aplicação para rochas de fácil fragmentação, como a bauxita, e também para britagens móveis, dada as pequenas dimensões do equipamento. Possui alta tolerância à umidade da alimentação, sendo na britagem primária o equipamento que produz menos finos. Entende-se por britagem secundária, de forma geral, a operação de britagem subsequente à primária. Tem como objetivo, na maioria dos casos, a redução granulométrica do material para a moagem. É comum, na britagem secundária, o descarte prévio da fração fina na alimentação com a finalidade de aumentar a capacidade de produção. Esta operação é chamada scalp, sendo realizada com auxílio de grelhas ou peneiras. Nesta classe de britadores, destacam-se os de martelos, de pinos, de barras ou gaiolas, desintegrador, de rolos ou cilíndricos, lisos ou dentados, cônicos, de discos, mó ou moenda e rotatório, sendo os britadores giratórios, de mandíbulas e martelos semelhante àqueles empregados na britagem primária, tendo apenas dimensões menores. Os britadores cônicos são utilizados em rocha natural de dureza média a alta, bem como abrasiva, e no tratamento de matérias-primas em aplicações de mineração. No segundo e terceiro estágio de britagem, os britadores de cone fornecem as granulações finais cúbicas de acordo com as normas. Aqui, a trituração é feita por pressão em uma fenda de britagem, abrindo e fechando continuamente, entre o manto de britagem e o cone de britagem. A abertura e fechamento ocorre ao mesmo tempo em lados opostos do compartimento de britagem. Há britadores de cone em diversas formas construtivas.
Em alguns deles, o eixo de britagem é pressionado na estrutura inferior. O suporte do cone de britagem é transferido para uma unidade de acionamento excêntrica. Através da rotação da unidade de acionamento, a fenda entre o cone de britagem e o manto de britagem abre de forma circunferencial. O grau de granulação a ser produzido se altera, levantando e baixando o manto de britagem. Os britadores de rolos são constituídos de 2 rolos de aço girando à mesma velocidade, porém em sentidos contrários, guardando entre si uma distância definida. São destinados a materiais friáveis ou de fácil fragmentação. A alimentação do minério é realizada na zona entre os rolos e cujo movimento faz com que os mesmos sejam forçados a passar pela distância fixada previamente por parafusos de ajuste. Esta ação promove a fragmentação do minério. Este tipo de britador possui uma grande limitação para o seu uso em razão do tamanho da alimentação, pois esta limita-se à distância fixada entre os rolos, a abertura e os diâmetros dos mesmos. Os britadores de martelos são britadores secundários que operam principalmente por impacto, prestando-se para fragmentar materiais frágeis não abrasivos. Utiliza-se igualmente para materiais fibrosos, como o milho, a soja e o café, pois uma parte da ação de fragmentação é por corte. Os maiores servem para trabalho pesado, como o britamento de carvão, calcário, barita, cal, xisto e ossos em pedaços de 20 a 50 centímetros. As menores unidades operam na faixa de granulometria dos moinhos. Um gira em alta velocidade no interior de uma carcaça. No rotor, há um certo número de martelos periféricos que basculam em torno no seu ponto de fixação. Aqui, o britamento é feito predominantemente por impacto do material com os martelos e com as placas de britamento, mas o corte e o atrito também são importantes. O produto sai pelo fundo, onde há barras que formam uma grelha. Nos modelos menores, as barras são substituídas por uma placa metálica perfurada. A carga pode ser feita pela parte superior e de forma axial. A granulometria do produto é determinada pela velocidade da máquina, pelos tamanhos dos martelos e pelo tamanho das aberturas de saída. Em seguida, tem-se a britagem terciária. Em geral, é o último estágio de britagem, porém, existem processos com mais de 3 estágios. Neste caso, são consideradas as características de fragmentação do material ou a granulometria do produto final. E, normalmente, os equipamentos utilizados, na maioria das vezes, são os britadores cônicos, cuja granulometria máxima do produto obtido está compreendida na faixa de 25 a 3 milímetros, com uma razão de redução 4:1 ou 6:1. Estes equipamentos exigem um maior controle de operação, geralmente operando em circuito fechado. O dimensionamento dos britadores, em geral, é feito usualmente com o auxílio de curvas e tabelas de operação fornecidas pelos fabricantes do equipamento. A moagem é o último estágio do processo de comminuição. Nesta etapa, as partículas são reduzidas a um tamanho adequado à liberação do mineral de interesse, geralmente a ser concentrado nos processos subsequentes ou a uma granulometria requerida a um produto comercial, pela combinação de forças de impacto, compressão, abrasão e atrito.
Esta é a área da comunicação que requer maiores investimentos, onde ocorre o maior gasto de energia e é considerada uma operação importante para o bom desempenho de uma instalação de tratamento de minérios. Pode-se operar a seco ou a úmido. Geralmente, a operação a úmido economiza cerca de 25% da energia e o controle do pó é bem mais perfeito na operação a úmido e a própria classificação do material na saída do moinho torna-se mais simples. Contudo, há operações como a moagem do cimento e a da cal que só podem ser conduzidas a seco. Quanto ao tipo de operação, as moagens podem ser realizadas em batelada ou em operação contínua. Neste último caso, pode-se operar em circuito aberto ou circuito fechado. Os equipamentos mais empregados na moagem são os moinhos cilíndricos, de barras, bolas ou seixos, os moinhos de discos, os vibratórios, de martelos, entre outros. Os moinhos cilíndricos são constituídos de uma carcaça cilíndrica de ferro, revestida internamente com placas de aço ou borracha, que gira sobre mancais e contém no interior uma carga de barras, chamados moinhos de barras, ou bolas de ferro ou aço, chamados moinhos de bolas. Os moinhos cilíndricos têm seu tamanho expresso pelas dimensões do diâmetro e do comprimento da carcaça, sendo que geralmente se considera a dimensão interna à carcaça e externa ao revestimento quando se refere ao diâmetro, e a medida interna aos revestimentos das tampas quando se refere ao comprimento. Os moinhos de discos são equipamentos que contêm 2 discos com ressaltos internos, sendo um fixo e o outro móvel. A alimentação vem ter ao centro dos discos através da abertura central do disco fixo, e aí sofre o impacto e o atrito do disco móvel que vai fragmentando e forçando o material para a periferia, caindo depois numa câmara coletora. A granulometria da descarga é dada pelo ajuste da abertura entre os discos. Moinhos vibratórios são moinhos para operações contínuas ou em batelada que moem o material em granulometria muito fina e operam a seco ou a úmido. São constituídos de 2 tubos sobrepostos. Entre estes, encontra-se um peso apoiado excentricamente e conectado por uma junta universal flexível a um motor de 1.000 a 1.500 rotações por minuto. A rotação do excêntrico vibra os tubos, produzindo uma oscilação circular de poucos milímetros. Os moinhos vibratórios são atraentes pelo seu pequeno tamanho e baixo consumo de energia quando comparados a outros moinhos. Esses podem produzir material com área superficial de 500 metros quadrados por grama, granulometria fina que não se obtém no moinho de bolas convencional. Na partida de ontem, o Corinthians conquistou a Copa do Brasil em cima do Internacional, em pleno Beira-Rio, por 2-0. E agora vamos conferir o último bloco das reportagens sobre fragmentadores e transportadores de sólido. Nossa equipe de especialistas realizou algumas visitas técnicas para verificar a utilização prática no dia a dia desses equipamentos apresentados. É o que nós vamos conferir agora com a nossa repórter Stephanie. Isso mesmo, Fabiana e Leandro. Nós viemos visitar uma pequena propriedade rural situada no interior de Entre Rios do Oeste para averiguar melhor o funcionamento desses equipamentos no dia a dia dessa propriedade. Tanto no dia a dia da indústria como da agricultura, os fragmentadores e os transportadores de sólidos são utilizados em várias partes do processo. Nossos especialistas visitaram uma unidade de beneficiamento de sementes, onde ocorre o aprimoramento de características do lote de sementes após a colheita, como a retirada de impurezas, a fim de facilitar a semeadura e armazenamento dos grãos.
Após a chegada ao local, juntamente com o gerente, vamos conhecer a etapa de recepção e amostragem. Ao chegar através de caminhões no local, a semente é encaminhada para a recepção e amostragem, onde será feita a análise de umidade, germinação e vigor, e uma classificação inicial da porcentagem de impurezas. Essa classificação serve de parâmetro ao técnico responsável pela regulagem das máquinas de classificação dentro da UBS. Então, essa semente chega através do caminhão e é transportada por um transportador pneumático. E após isso é feito, através de peneiramento e espirais, a classificação. Além do peneiramento, para definir o tamanho do grão, é realizada a passagem por espirais, a fim de se classificar o formato do grão, avaliando a capacidade de rolagem do mesmo. Assim, quanto mais arredondada a partícula, elas são encaminhadas para o compartimento de fora, enquanto que as mal formadas descem pelo meio e saem em outro compartimento. Após o recebimento e amostragem, as sementes são depositadas através da caçamba do caminhão em moegas. Locais abertos e bem ventilados, que possuem sistema de túneis transportadores, onde os grãos são encaminhados por elevadores de caneca até as correias transportadoras, e dali encaminhados para a etapa de pré-limpeza. A partir das correias transportadoras, faz-se a alimentação nas peneiras que serão utilizadas para a etapa de pré-limpeza. Essas peneiras elas são responsáveis por retirar impurezas como as cascas da soja. Cerca de 60% dos grãos que chegam já estão secos, porém aqueles que têm a umidade acima do esperado são encaminhados da mesma forma por elevadores de caneca a secadores. Após a etapa de pré-limpeza e secagem, os grãos são encaminhados por uma correia transportadora à etapa de classificação. Do padronizador, os sólidos são encaminhados para um elevador de canecas, sendo que esse possui dois lados, respectivos a cada lote separado pela granulometria retirada na etapa de peneiramento, e após isso, são alimentados nas espirais para a classificação do formato dos grãos. Após as etapas de pré-limpeza, secagem e limpeza, que caracterizam o beneficiamento da semente, essa será encaminhada então para a etapa de ensacamento, onde utilizam-se transportadores como as esteiras inclinadas para o transporte dos bags contendo as sementes, que serão encaminhadas posteriormente para o armazenamento, uma das etapas finais. Os lotes ensacados após o beneficiamento são transportados para o galpão de armazenamento, onde são alocados em pallets. Além disso, o local de armazenamento conta com ambiente climatizado de modo a manter a conservação dos grãos. O carregamento das sacas da embalagem para armazenamento é feito utilizando empilhadeiras, enquanto que para exportação do produto utilizam-se esteiras inclinadas. Por fim, as sacas ficam armazenadas no galpão ou então encaminhadas para as unidades de distribuição. Estas sementes são adquiridas pelos produtores de grãos, que as plantam, cuidam e depois disso colhem. Na colheita do milho, são utilizadas plataformas e colheitadeiras específicas para esse fim. Os pés de milhos entram na colheitadeira por meio da plataforma, onde os grãos são separados das palhas e do sabugo. Após esse processo, os grãos de milho são retirados da máquina por meio de um transportador helicoidal e são despejados em um caminhão ou em uma carreta agrícola como esta. Além do transportador helicoidal averiguado no cano descarregador da colheitadeira, há um outro transportador helicoidal na plataforma de milho, que tem como função transportar as espigas de milho para dentro da colheitadeira. Do caminhão ou da carreta agrícola, estes grãos podem ter vários destinos, como as cooperativas, que os transformam e os revendem. Aqui, nesta fazenda, os grãos colhidos se transformam em comida para os animais. Para isto, os grãos precisam ser processados. Assim, a carreta transportadora transporta os grãos até a sede da propriedade, onde eles vão ser processados e transformados em rações. Do caminhão,
os grãos são levados por meio de um transportador helicoidal para um moinho de martelos, responsável por fragmentar os grãos de milhos em pedaços menores, regulados de acordo com a peneira e a velocidade de operação utilizada. Depois de moídos, a silagem, assim chamado produto resultante deste processo, é armazenada em um silo-trincheira, onde permanece fermentando até ser fornecido aos animais. Depois de pronta, a silagem é incorporada ao farelo de soja e a outros suplementos, sendo misturadas em um misturador. Após isso, o alimento é fornecido aos animais por meio da força humana, onde com latões e carinhos o trato é levado até os animais. Normalmente, este processo é automatizado, mas aqui, como a moagem é de milho úmido e a silagem também é úmida e pegajosa, a utilização de máquinas e equipamentos se torna mais complicada. Fomos visitar uma propriedade vizinha, onde o processo do fornecimento da alimentação aos animais já é automatizado. Aqui, a ração fornecida pela cooperativa é seca e chega até aqui por meio de caminhões, que descarregam esse material nos silos alimentadores. Dos silos, a ração chega até os animais por meio de canos, onde estão acoplados os transportadores helicoidais. Em horários pré-estabelecidos pelos criadores, um sensor é acionado e libera os motores, que abrem as caixas com as rações para serem liberadas aos animais. Assim, quando as caixinhas se fecham, por meio dos transportadores helicoidais, a ração é levada nos encanamentos por todas as caixinhas, até que estas se encham até a marca desejada. Depois, elas abrem novamente, fornecem o alimento ao animal e o processo se repete. Além das aplicações na agricultura e nas indústrias, um outro local que se utiliza muito dos transportadores e dos fragmentadores de sólidos é uma pedreira. Você já parou para pensar como que as enormes rochas que estão no solo se transformam nos cascalhos e nas pedras britas que nós conhecemos? Nossos especialistas também visitaram a Pedreira Municipal de Toledo, onde ocorre o beneficiamento de rochas. Inicialmente, as rochas maiores são transportadas por caminhões até o local e levadas para um britador de mandíbulas. Dali, através de esteiras ou correias transportadoras, as rochas vão ser encaminhadas para as próximas etapas, passando por um britador cônico e após por um último britador contendo também peneiras, que separam as pedras britas em diferentes tamanhos conforme o diâmetro. E assim encerramos a nossa reportagem especial sobre fragmentadores e transportadores de sólido. Fique agora com mais um capítulo de Pantanal e logo depois Globo Repórter. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite e até semana que vem. Eu falei errado, eu falei o teu e você falou. Boa noite, Eu parei porque você falou, depois... Tá, vai, agora tá gravando. Vai. muito interessante, né, Leandro? É a mesma coisa. Vou ficar toda Tá gravando não, né? Levei uma picada de vespa, véi. Agora vai vir todos. Pronto, isso aí é